Amém, queridos? Boa noite. Sejam todos bem-vindos a Sufi House, amém? Esse domingão abençoado. Bom que você está aqui. Nossa esperança está no Senhor, amém, amado? Amém. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso Deus. Glória a Deus por isso. Eu quero continuar ministrando aqui aquilo que nós estamos falando já há algumas semanas, continuar a nossa história ali do Êxodo. Essa história ficou no meu coração e era tão rica, era tanta coisa boa nessa passagem. E à medida que eu fui lendo, estudando, o Espírito Santo foi ministrando no meu coração tantas coisas e eu decidi continuar então falando um pouco mais sobre essa entrada do povo na terra. E eu quero ler com vocês hoje o livro de Josué, amém? Nós já lemos o livro de Êxodo, né? Já lemos o livro de Números aí na semana passada. Hoje eu quero ler com você o livro de Josué, o capítulo 1. Qual o tema? O tema. Vivendo as promessas. Amém? O tema de hoje, Josué capítulo 1, verso de 1 a 9. Fala com o teu irmão, hoje nós vamos cruzar o Jordão. Amém? Então nós já vimos o povo saindo do Egito, nós já vimos o povo estacionado ali em Cádiz, Barné, ali próximo à fronteira com Canaã. E hoje nós vamos, junto com Josué aqui, nós vamos cruzar esse Jordão em direção à terra prometida, em direção às promessas de Deus. Por isso o tema de hoje é Vivendo as Promessas. Amém? Eu creio que Deus tem promessas para as nossas vidas. Quem crê nisso aí? Amém? Não é promessa de político, não é promessa de verdade. Amém? As promessas que são eternas, são verdadeiras, que aquele que fez é poderoso para cumprir. Amém? Então, são essas promessas que foram dadas a nós por meio de Cristo Jesus, e elas são para nós. E eu creio que não é só para a gente ficar olhando de longe, uma terra prometida, não, é uma terra para a gente entrar, amém? Viver ali aquilo que Deus tem para as nossas vidas nas mais diversas áreas aí. Acharam em Josué capítulo 1, nós vamos ler de 1 a 9. A palavra de Deus diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul o deserto e ao norte os montes Líbanos, a leste o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e a oeste o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar por onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude. Peraí que eu pulei um pouquinho aqui. Eu estou lendo aqui. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor, nós
nos sujeitamos à Tua palavra nesta noite, Senhor, porque desejamos ouvir e conhecer mais sobre a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Portanto, fala conosco, Senhor, fala de maneira audível, claro, fala de maneira que a gente possa Te entender, ministra o interior da nossa vida, ministra o nosso espírito, enche-nos com a Tua presença. Nós queremos ser alimentados pela Tua palavra, saciados pela Tua palavra, Senhor. Precisamos de direção do céu. E eu oro, Deus, para que essa palavra ela traga direção para as nossas vidas. Amém. Ela aprume o nosso caminhar, ela ajuste a nossa vida, Senhor, para que em tudo nós possamos viver as Tuas promessas, para que em tudo nós possamos viver e experimentar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados? Amém. Aqui, trazendo um contexto para vocês, Moisés estava morto, como eu disse anteriormente, aquela geração toda, Deus disse que ela não entraria na terra prometida, vocês se lembram na semana passada? E aqueles acima de 20 anos de idade, eles não entrariam na terra, eles pereceriam no deserto. Então passou esse tempo, essa geração ela ficou no deserto. Moisés também já havia fechado os seus olhos, e então Deus chama Josué e diz: Josué, meu servo está morto, Moisés, e agora é hora, é tempo de vocês entrarem na terra de Canaã. Então agora Josué estava liderando a nação de Israel, e ele tinha ali uma tarefa, ele tinha um propósito, que era liderar esse povo, cruzar ali o Jordão e fazer a fronteira ali com a terra de Canaã e conquistar aquilo que Deus já havia dado a eles. Lembra semana passada? Conquistando aquilo que já é meu. Então era a hora de eles entrarem e conquistarem a promessa de Deus, a promessa que Deus havia feito para os seus descendentes. Eu quero destacar aqui algumas coisas que me chamaram a atenção, que é como uma palavra, fala para o teu irmão, como uma palavra de Deus, fala para ele, como uma palavra de Deus é linda, igual a minha amada, né? Quem acha isso de verdade que eu estou falando? A Bíblia é um livro fantástico, a Bíblia é um livro maravilhoso. Eu diria que a Bíblia é um livro surpreendente, não é? Porque por mais que você leia a Bíblia repetidas vezes, ela sempre traz algo novo, ela sempre se revela de modos diferentes. Eu não sei, é uma viagem, né? Porque diferente de outros livros, você possa ler uma, duas vezes, é sempre a mesma coisa. A Bíblia é muito louca, a Bíblia é viva, ela fala de formas diferentes, ela ministra o nosso interior de maneiras diferentes. Deus nos alimenta, é um banquete toda vez que você se deleita na palavra. Eu já li esse texto centenas de vezes, sei lá quantas vezes eu já passei por esse texto. E dessa vez Deus falou coisas tão diferentes, assim, encheu meu coração, sabe? Quando você sai de um banquete assim, e não sei porque eu estou falando isso, mas enfim, talvez para te estimular a ler mais a Bíblia, né? Que a Bíblia ela é linda, ela é surpreendente. E eu quero compartilhar algumas coisas que saltaram aos meus olhos e que Deus ministrou ao meu coração. Eu tenho aprendido muito, viu? Eu quero dizer para vocês que para eu estar aqui falando para vocês, eu preciso aprender tudo isso. Eu tenho aprendido muita coisa. Eu tenho sido alimentado pela palavra nesse lugar. Amém? Porque o fato de eu estar pregando aqui é o alimento que eu tenho recebido do céu, sabe? E eu quero dizer para você que existe um banquete, só você abrir os olhos e ver, só você ter fome e sede de Deus que Ele vai saciar. Amém? Primeira coisa que me chama a atenção é que Deus chega para Josué e diz: Josué, é tempo, é hora, chegou o momento. E a primeira coisa que Deus fala para Josué é o seguinte: agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão. E aqui eu quero
começar compartilhando a primeira lição para mim e para você, você que deseja viver as promessas de Deus na sua vida. A primeira lição é: esteja pronto para viver as promessas de Deus. Fala para o teu irmão, esteja pronto para viver as promessas de Deus. A primeira ordem que Deus dá a Josué é: se preparem. Isso me chamou a atenção. Deus chega para Josué e fala: eu quero que você e o povo, vocês se preparem para entrar, se preparem para tomar posse daquilo que eu dei para vocês. Isso é uma verdade espiritual tremenda, queridos. Se você vai fazer uma viagem, o que você precisa fazer? O Val, por exemplo, o Val hoje, vou te pegar hoje, tá bom? O Val hoje botou uma camisa linda, meu. Depois você tira essa jaqueta. Não sei que você pôs essa jaqueta aí. O Val chegou ali na convivência, ele entrou assim, parecia um lorde. Camisa ali, toda bonita, meu. O cara se preparou. Botou uma boina, penteou a barba. Fiquei sabendo até que o Rodrigo. Eu fiquei sabendo que ele falou assim: você não sabia, Serginho? O Rodrigo, ele vai para a igreja, ele se prepara. Ele bota uma roupa lá. Não é, Dani? Eu falei: pô, é mesmo, Dani? Eu falei: eu vi a roupa da igreja. Roupa da igreja. Eu falei: que legal, né? Se prepara. Não é assim na nossa vida? Se você vai fazer uma viagem, você não tem que se preparar para viajar? Sei lá, se for uma viagem mais distante, ou onde você vai ficar muito tempo fora, você precisa preparar a mala, né? A mulherada, então, né, precisa começar já uma semana antes os preparativos, porque é muita coisa para ver, né? Documento. Você não vai fazer uma viagem sem se preparar. Não é assim na vida natural, pessoal? Se você vai num jantar social, você não tem que se preparar, que nem o Val, botar uma beca bonita, uma camisa, né, gente? Você recebe um convite para um jantar formal, um jantar social, você vai se preparar para ir. Você não vai de qualquer maneira. Se você vai numa reunião de trabalho importante, fala aí, uma reunião importante, né? A mesa bonita lá, eu recebi um dia lá, fui lá na empresa do Ronaldo, pô, passou a chegar aí, tá, botou uma sala bonita, né? Serviu um café. Se ele vai receber lá sei lá, alguém, investidor, ou seja lá quem for, ele não vai chegar lá de qualquer jeito, ele vai se preparar para uma reunião importante, precisa de papelada, precisa fazer estudos, precisa me preparar para a reunião. Você não vai de qualquer maneira. Não é verdade? Nós precisamos nos preparar para viver coisas naturais. Eu creio que também nós precisamos nos preparar para viver as promessas de Deus. Isso me chamou a atenção. Esteja preparado, esteja pronto para viver as coisas que Deus tem para você. Eu vejo aqui que existe um lado, ou um chamado de Deus, um chamado da nossa atenção. Sabe assim: olha, querido, eu tenho coisas para a tua vida, se prepare. Amém? Querido, eu quero abrir portas para você. Levanta da cama, bota uma roupa, joga uma água na cara. Eu tenho coisas para você, se prepara. Fica atento, fica esperto, fica ligado. Que eu quero mover coisas na tua vida. Mas nós precisamos nos preparar para isso. Eu fiquei viajando nisso, porque talvez muita da nossa ideia sobre viver as promessas de Deus está vinculado ao fato da graça. E a graça é um favor que Deus estende a nós, que nós não merecemos. É uma verdade. Então muitas vezes nós nos acomodamos e achamos: não, mas Deus vai me agraciar, ou Deus vai fazer algo, e sim, a Bíblia diz que a nossa salvação é pela graça. E muitas das coisas que nós recebemos são graça de Deus, é um favor que Deus estende a nós. Mas isso não exime a nossa responsabilidade de estarmos prontos. Amém, queridos? Amém. De nos prepararmos para as bênçãos de Deus na nossa vida. E eu comecei
1 Timóteo, capítulo 1, verso 5, e depois o livro de Hebreus, são livros diferentes da Bíblia, mas que falam a mesma coisa. Isso me chamou bastante atenção sobre como podemos nos preparar para viver as promessas de Deus. Aqui o apóstolo Paulo ele escreve a Timóteo e ele fala o seguinte: essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Amém, queridos? Então, a Bíblia diz assim, Paulo diz para Timóteo: olha, eu estou dando essa ordem para você, e eu quero que você cumpra essa ordem, né? Que é a ordem de amar uns aos outros, de viver aquilo que Paulo estava trazendo para Timóteo, e ele estava dizendo: mas para você viver isso, você precisa estar preparado, e você precisa, isso vai vir de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Então eu quero compartilhar aqui três formas de nós nos prepararmos para viver as promessas de Deus. A primeira, nós precisamos ter um coração puro. Pureza de coração. Amém? Você quer viver as promessas de Deus na tua vida? Quem quer viver? Coração puro. Amém? Ou seja, nós precisamos liberar o nosso coração, nós precisamos buscar pureza verdadeira. Aqui eu me lembro daquele salmo que diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aonde você limpa o teu coração, onde você guarda aquilo que é mais precioso no teu coração, e ali você se mantém puro diante de Deus. Um coração livre talvez de amarguras, um coração livre de ressentimentos, um coração livre de sentimentos contrários a Deus, ao caráter de Deus, um coração governado pela palavra, pela revelação de Deus na nossa vida. Amém? Eu creio que isso é uma maneira de nós estarmos com o coração prontos, preparados para aquilo que Deus tem para nós. A segunda coisa que Paulo fala é de uma consciência limpa. Aqui eu creio que Paulo está falando de uma consciência que não se condena. Consciência limpa é aquilo que nós fazemos quando nós deitamos e dormimos. Amém? Quando você consegue olhar para a sua vida, quando você consegue olhar para as suas atitudes, para as suas escolhas, quando você consegue olhar para aquilo que habita o teu coração e isso não pesar, né? Ou seja, você tem uma consciência limpa diante dos homens, uma consciência limpa diante de Deus. Não há nada que te acuse, não há nada que esteja fora do lugar. Você está com a sua consciência tranquila, em paz, com Deus e com os homens. Então, um coração livre, puro e uma consciência limpa. Amém? São ferramentas que eu creio importantes para aqueles que querem viver as promessas de Deus. E, por último, ele fala de uma fé verdadeira. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível nós avançarmos em direção às promessas de Deus. Nós tomamos posse das promessas de Deus pela fé. Amém? Eu quero ler também Hebreus 10, 22, que é um outro versículo que fala a mesma coisa. Ele diz assim: portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero, uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Então aqui ele repete esse mesmo tripé do coração, da consciência e da fé. Então é assim que nós vamos nos chegar a Deus. É assim que nós vamos nos preparar para viver as promessas de Deus. Será que você tem se preparado? Porque se você vai fazer uma viagem e você não se prepara, essa viagem ela não vai ser muito legal. Talvez ela nem aconteça, porque talvez se você saiu do apressado sem se preparar,
você chega no aeroporto, você esqueceu o passaporte na sua casa. E aí você nem vai poder embarcar, porque você não estava o quê? Preparado. É ou não é, pessoal? Ou então você vai a um jantar, como é que chama essas coisas? Etiqueta, né? Um jantar que exige, não é que exige, Protocolos. tem protocolos, né? Você vai num jantar formal e você chega despreparado e você bate lá e as pessoas vão olhar para a tua roupa e vão dizer, não, querido, aqui é black tie. E você não está com... Você não pode adentrar no recinto. Eu não sabia, não estava preparado, então você também não vai poder jantar porque você não estava preparado para isso. Eu creio que assim também acontece no mundo espiritual, assim também acontece na nossa relação com Deus. Nós precisamos estar prontos. Isso me chamou muita atenção. Quando eu li o texto, o povo não poderia entrar de qualquer maneira. O povo não poderia cruzar o Jordão de qualquer forma. Deus queria que eles estivessem, tanto Josué quanto o povo, estivesse pronto. E ele deu ali algumas recomendações para o povo. Amém? Fala para o teu irmão, esteja preparado. Seja preparado. Para aquilo que Deus tem na tua vida. Amém? Em outras palavras, não seja displicente. Amém? Vamos ter discernimento, vamos ter sabedoria na maneira como nós nos preparamos para as coisas de Deus. Segunda lição importante que eu tiro aqui desse texto. Diz assim: agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o Rio Jordão. Ok? E entrar na terra que eu vou dar a vocês. Então, se preparem para entrar. Aí, Deus fala assim, como disse a Moisés, ele diz assim, eu lhes darei toda a terra que eu vou dar para vocês, toda a terra que vocês pisarem. Olha que interessante isso. Não sei se vocês já tinham notado essa. Deus falou, a terra está aí, mas eu vou dar para vocês somente o quê? A terra aonde vocês pisarem. Então aqui é um segundo princípio para mim e para você que quer viver as promessas de Deus. Dê passos de fé para dentro das promessas de Deus. Então a primeira lição é se prepare. Amém? Coração puro, uma mente em paz, consciência em paz e uma fé viva, verdadeira. Segundo, dê passos, avance em fé em direção ou para dentro das promessas de Deus. Então a Bíblia diz que nós temos que exercitar o que? A nossa fé. E à medida que eu creio nas promessas de Deus, então eu vou dando passos de fé. Amém? Hebreus 10:38 diz, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Hebreus 11:1, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então, o segundo passo é você crer nas promessas de Deus e você avançar dentro dessas promessas, dando passos de fé. E o que me chamou a atenção é que Deus daria a terra que eles pisassem. Então, entendo, a promessa, a terra estava ali, mas eles iriam conquistando à medida em que eles avançassem. A terra que eles não pisassem, Deus não daria. Daria a terra que eles colocassem os seus pés. Então, vocês veem uma parceria aí? Queridos, a terra é essa, mas eu quero que vocês entrem lá. Eu quero que vocês pisem nesse lugar. E é assim na nossa vida espiritual. Existem as promessas de Deus para nós, mas nós precisamos avançar. E quanto mais eu avanço em fé, mais eu conquisto. Cada passo que eu dou é uma nova conquista daquilo que Deus tem para mim. O exercício da fé expande a nossa conquista.
Amém, irmãos? Eu creio que é assim no mundo espiritual. Então Deus tem promessas para nós nas diversas áreas da nossa vida. E à medida em que eu creio nessas promessas, que me preparo e creio e avanço, eu vou conquistando. Então eu vou dando um passo de cada vez. E à medida em que eu dou um passo de fé, e passo de fé é em passo em direção à certeza e à convicção das coisas que eu não estou vendo, mas eu creio que Deus me deu, então eu vou avançando. Então na minha vida pessoal, eu vou dando passo naquelas promessas que Deus tem para mim, na minha relação, no meu casamento, na minha vida profissional, na nossa vida ministerial. Eu estou avançando. Eu gosto muito do exemplo daqui do terreiro, né, gente, quando a gente veio ver, né? Quando a gente veio ver, eu olhei para esse terreno, e talvez se você estivesse comigo, eu vou aqui fazer uma meia-culpa, eu talvez acho que você também ia dizer para mim assim, Sérgio, não, isso aí não é para nós não. Porque foi o que eu falei pro Gê, eu falei, não, Gê, eu dei um abraço nele, falei, Gê, você é um homem de fé. Mas a incredulidade, lembra do pessoal ali na fronteira? Começou a ver o quê? Os inimigos, os gigantes, não, mas isso aqui vai ser muito caro, não, isso aqui não é para nós, imagina, como nós vamos assumir um compromisso aqui e tal. Eu acho que também nem ele acreditava, ele estava ali sendo usado por Deus, Nós poderíamos ter olhado e eu poderia ter dito para ele, deixa para lá, vamos embora. O que diz Hebreus 10:38? O meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Eu poderia ter retrocedido, eu poderia ter andado para trás, eu poderia ter olhado para aquilo e dito, não, isso não é para mim. E muitas vezes é o que nós vivemos na nossa vida espiritual. Deus nos dá a promessa, Deus nos mostra a terra, Ele fala, eu tenho algo para você, para a tua vida, e você olha para aquilo e você não crê, e aí você retrocede, você não põe o seu pé dentro da terra. Eu lembro que nós entramos aqui, tomamos posse desse lugar, né, Gê? Começamos a orar, foi uma guerra espiritual, foi um período de 2, 3 semanas de batalha espiritual, de oração, até que nós pisamos aqui, nós oramos aqui dentro, e nós cremos. E à medida em que nós estamos avançando, a nossa conquista foi acontecendo. Cada passo que você dá é uma nova conquista. Fala para o teu irmão, cada passo que você dá é uma nova conquista. Você quer experimentar a plenitude da vida de Deus? Dê mais um passo de fé. Entende, querido? Você está passando por lutas, os gigantes são grandes, as situações são difíceis, dá mais um passo de fé. Senhor, eu creio, e avança naquilo que Deus tem para a tua vida, confiando que Ele é poderoso para fazer aquilo que Ele prometeu que vai fazer na sua vida. Isso agrada a Deus, isso move Deus. A Bíblia diz que, porque Abraão creu, isso foi imputado para ele como justiça, como crédito. Abraão creu e Deus creditou a Abraão aquilo. Sabe, queridos? Não retrocede. Estava falando com o Edu, né, Edu? Falei, Edu, e aí, como é que está lá como é que você está chamando o lugar lá? Estúdio, ó, chique, né, brother? Hein? Meu estúdio, e aí, Edu, como é que está o estúdio? Nossa, acreditando nele. Estou arrumando, estou ajeitando ali e tal. Não botei uma placa ainda, mas está tudo animado. Ele está dando os passos de fé. Vocês estão entendendo, queridos? Ele está avançando. Deus falou no coração dele, Serginho, é hora. Eu estava com medo, eu tinha isso no meu coração e tal. Ele veio conversar, nós oramos, né, Edu? Mas eu sinto alguma coisa no meu coração, porque ele tinha um medo, né, Edu? Desculpa aqui estar falando do teu medo, mas já vi, esse medo já passou, graças a Deus, né, Edu? Por coisas que ele viveu no passado e tal, e ele, nossa, eu creio, estou com uma paz no meu coração, e eu sinto que é hora de dar passos de fé. Não foi, você falou? Passos de fé. Sim. E aí hoje está com o estúdio dele. Porque ele deu passos de fé. Porque ele creu que Deus tinha um canto para ele, que Deus tinha um recomeço para ele, para sua casa. Vocês estão entendendo, queridos? E assim são as áreas da nossa vida.
Porque Ele deu um passo, uma nova conquista, um passo no avanço, um passo de fé, mais 1 metro quadrado conquistado dentro das promessas que Deus tem para nós. Me chamou muita atenção isso. Eu vou dar a terra que vocês pisaram. Amém? Onde você está pisando, querido? Avance em fé dentro daquilo que Deus tem para você. Uma outra coisa que eu achei muito interessante, depois de já ler esse texto milhares de vezes, Deus diz assim: os limites dessa terra serão o seguinte. Então Deus faz uma promessa, Deus pede para que eles se preparem, Deus pede para que eles avancem, pisem nessa terra, e cada vez, tudo que eles pisassem, Deus daria a eles, mas Deus deu um limite. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul o deserto, ao norte os montes Líbanos, a leste o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e a oeste o mar Mediterrâneo. Então, Deus ele dá uma terra, mas ele também dá limites. Aqui o terceiro princípio eu quero compartilhar com vocês. Fala assim para o teu irmão: não ultrapasse os limites revelados por Deus. Deus tem promessas para a nossa vida. Mas as promessas de Deus têm limite. Sim. Amém? Deus tinha uma terra para eles, mas a terra tinha limite. Então, o limite dessa terra é o seguinte: ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste. Ou seja, é esse o período que eu estou dando para vocês. E o que Deus falou no meu coração é: não busque por coisas que Deus não está te dando. Amém? Amém. Há promessas para a tua vida. E a palavra de Deus diz em Provérbios 10, 22 que a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Em outra versão diz: a bênção do Senhor enriquece a nossa vida e não traz dor. Amém? Portanto, a bênção de Deus é para mim, é para você. Ela vai enriquecer a nossa vida, a nossa experiência, a nossa alma. Ela vai nos prosperar. Mas a promessa de Deus, ela tem um limite. E nós precisamos entender isso. Nós não podemos buscar por aquilo que Deus não está nos dando. Portanto, Deus falou para o povo o seguinte: andem, tudo que vocês pisarem dentro desse limite, eu vou dar para vocês. Em outras palavras, Deus estaria dizendo para eles o seguinte: se vocês pisarem fora desses limites, eu não estou com vocês. A terra fora desses limites não é para vocês. O que eu tenho para vocês está dentro desse perímetro. E eu creio que é assim comigo e com você. As promessas de Deus, elas são para cada um de nós. E Deus tem planos diferentes para cada um de nós. A própria parábola dos talentos diz que para um Deus deu 1, para outro deu 2 talentos, para outro Deus deu 4, segundo o quê? A capacidade de cada um. Os talentos, aquilo que Deus deu para cada um era diferente para cada um. Assim também eu creio que Deus tem projetos para a nossa vida, para cada um de nós, projetos específicos. Aqui eu lembrei do terreno. Uma vez eu fui conhecer o terreno do G, né, G? G todo amarradão lá no farol. Aí você já quer o terreno e tal, ele mostrou e tal. Sim, né? E aquilo ali é o que Deus deu. Deus não deu o farol inteiro, né? Podia ser, né? Uma bênção, né? Dá pra dividir. Podia até mudar o nome, né, gente? Farol do Jerônimo. Né? Mas não deu. Deus deu aquele pedaço de terra ali. Os limites estão ali. Não, nem mais para lá, nem mais para cá, nem mais para o fundo. É aquele pedaço, é o que Deus tem para a tua vida. Tem medidas, tem limites.
E eu falo isso porque muitas vezes nós queremos o que Deus não está nos dando. Ou estamos buscando aquilo que não é promessa de Deus para nós. Eu me lembro do texto de Paulo em Filipenses, quando ele fala sobre contentamento, que é lindo. Filipenses 4, de 10 a 13, ele diz assim: na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que tem por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim, é que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Então, Paulo está dizendo assim: olha, eu aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho, com o que Deus me deu. Eu tenho contentamento com aquilo que Deus entregou para mim. É esse pedaço de terra, é essa promessa, é essa bênção que o Senhor separou para mim. Amém, eu estou feliz com isso. O problema começa quando eu começo a querer aquilo que Deus não me deu. Grande parte dos problemas da nossa vida são resultado de nós buscarmos aquilo que Deus nunca nos deu, ou de nós ultrapassarmos os limites da terra. A gente pisa na terra e fala assim: ah, que legal. Mas se você começa a olhar para o lado, nossa, mas tem ali, tem um vale ali, nossa, tem uma cachoeira ali do outro lado. E aí você começa a querer derrubar a tua cerca e dar uma, né? Querer esticar para onde Deus não te deu, querer desejar e buscar aquilo que o Senhor não entregou nas tuas mãos. É onde você começa a experimentar a dor, a frustração, porque Deus não está nesse lugar. Há limites para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Então, querido, pare de olhar para aquilo que o outro tem, ou para aquilo que talvez outras pessoas estão conquistando, e começa a pisar naquilo que é teu, que Deus te deu. Amém? Porque a tua bênção está ali. A bênção está onde Deus te colocou. A bênção está onde Deus te plantou. A bênção de Israel não eram as outras terras. A bênção de Israel era Canaã. E se eles ficassem olhando para as outras terras e se esquecessem de pisar na sua própria terra, eles não conquistariam aquilo que Deus deu para eles. Queridos, fala assim, teu irmão: mais sem Deus é menos. Mais sem Deus é menos. Essa é a lógica da vida espiritual. Querer mais sem a presença de Deus, querer mais sem Deus no negócio é menos. Porque você só vai ter dor e frustração. Vocês estão comigo, galera? Vocês estão entendendo? Faz sentido o que eu estou falando? Vai. Glória a Deus. Essa primeira parte, o resumo que eu faço aqui é a seguinte: se você estiver preparado e der passos de fé dentro dos limites das promessas dadas por Deus, você nunca será derrotado, e a presença do Senhor será contigo durante toda a jornada. Se você se preparar e avançar com passos de fé para dentro daquilo que Deus te deu, Ele disse para Josué que ele não experimentaria derrota e que a presença dele estaria com ele durante toda a jornada. Estão entendendo, queridos? Então, se eu me preparo para aquilo que Deus tem para mim, estou preparado, se eu tenho uma fé viva, eu avanço com passos de fé para aquilo que Deus me deu, eu tenho certeza que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele falou. Então, se eu me mantenho dentro dos limites daquilo que Deus me deu, eu vou experimentar vitória.
E a presença dele vai estar comigo porque eu estou me sujeitando em obediência àquilo que ele me deu. Então eu experimento vitória e experimento a sua doce presença. A presença e a vitória do Senhor são para todos que se preparem, vivem pela fé e obedecem os limites definidos por Deus. Três colunas, três princípios fundamentais para a tua vida. Se prepare, viva pela fé e obedeça os limites definidos por Deus. Quarto princípio, vocês estão comigo aí, galera? Depois dessa parte, Deus fala para Josué: seja forte e corajoso. Eu fiquei pensando nesse seja forte e corajoso e mais do que uma virtude natural ou forma de expressão da personalidade humana, do caráter humano, né? Porque força e coragem são virtudes, né? Humanas, da personalidade humana, expressões do caráter humano. Mas eu, olhando para isso, para a nossa vida, trazendo para a nossa realidade, eu gosto de pensar na força e na coragem como fruto da dependência de Deus frente à fraqueza e à limitação humana. Como Paulo disse: quando eu sou fraco, aí então eu sou forte. Eu creio que se nós queremos viver as promessas de Deus, nós precisamos sim ser fortes e corajosos, mas eu queria talvez trazer para você uma reflexão de que como nós seremos fortes e corajosos? Se nós somos, pelo menos eu me sinto, inúmeras vezes eu me sinto fraco, eu não me sinto corajoso, eu me sinto limitado, eu me sinto às vezes refém de várias coisas. Você se sente assim? Mas quando eu penso que a despeito disso eu posso experimentar na minha dependência de Deus, frente à minha fraqueza, eu posso experimentar uma força sobrenatural, uma coragem sobrenatural, não algo humano, mas algo que vem de Deus na minha vida e que me move. Isso faz sentido para mim. Então sim, nós podemos ser fortes e corajosos se nós aprendermos a depender de Deus, à medida em que nós nos deparamos com as misérias da nossa vida, à medida que nós nos deparamos com as fraquezas da nossa vida. Porque eu não sei quanto a você, mas elas são muito reais para mim, muito presentes na minha jornada. Mas eu posso depender de Deus, eu posso, no dia em que eu estou cruzando o Jordão, no dia em que eu estou exercendo a minha fé, e eu estou pisando naquilo que Deus me deu, eu posso chegar e dizer: Senhor, eu me sinto fraco, eu me sinto cansado, mas eu sei que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Eu creio que na minha fraqueza o teu poder se manifesta, então eu me torno forte para viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Então eu creio, queridos, que sim, nós podemos ser fortes e corajosos, muito além de uma expressão humana, muito além de uma virtude natural. Nós podemos ser fortes e corajosos, porque dependemos de Deus para todas as coisas. E por fim ele diz para Josué: se esforce para viver de acordo com as Escrituras. Então ele dá duas ordens para Moisés, para Josué: seja forte e corajoso, e se esforce para viver de acordo com toda a lei, com tudo aquilo que eu dei para Moisés. Eu creio que é o último princípio para você que quer viver as promessas de Deus: se esforce para viver de acordo com as Escrituras. Olha lá no texto, ele não diz para Josué: Josué, você estude o livro, estude esse livro de noite e se esforce. Amém? Eu me identifico com isso aqui. Amém? Fala para o teu irmão: se esforce.
Amém? Você não vai viver as Escrituras, você não vai viver a palavra de Deus se você não se esforçar. O que significa se esforçar, galera? Um dia eu vim fazer aula de Tech Fit com o Edu. Edu, vou te pegar hoje. Vim todo animado para a aula. Aí meu coração estava por inteiro. E quase que um infarto aquele dia, né, Edu? Mas graças a Deus que não foi naquele dia. Senão eu tô um trauma. E não veio ninguém na aula. Era uma turminha boa, né, Edu? Não sei quantos alunos, era uma turma de uns 5, 6. E quando vem todo mundo para a aula, o que acontece? A atenção do professor divide, se dissipa, né? E aí o que você faz? Você já dá uma relaxada, né? E aí começa o exercício, ele está cuidando do outro, está olhando no outro, e você está ali de malandro. Né? Aí você vai, só que está rindo aí, sabe, faz direitinho isso, né? Aquele dia não veio ninguém e eu me deparei com o professor olhando para mim e colocando toda a atenção. Falei, você vai me matar. E olha, eu vou falar, eu me esforcei. Pensa na força que eu fiz aquele dia. Porque vai, Serginho, vamos lá, vai, tá muito mole, vamos aí, arruma a postura, levanta, baixa, você não respira, porque o cara fica em cima de você o tempo inteiro. Nossa, acabou a aula, eu morri, né? Tive que me esforçar para fazer aquilo. Porque isso não é da nossa natureza, principalmente com as coisas de Deus. A Bíblia diz que a natureza humana, ela não quer saber de Deus. A nossa natureza, ela é coisa estranha. A nossa natureza ela é preguiçosa, a nossa natureza não quer saber de Deus, a nossa natureza não tem compromisso com as coisas de Deus. Queridos, se você não tiver disciplina, se não for uma escolha muito consciente, um posicionamento muito claro, você não vai viver segundo as Escrituras. Você precisa se esforçar, sabe? Subjugar com a natureza e falar, Deus, mexe com o teu espírito, porque se não for assim, eu não vou conseguir viver. Então eu vejo aqui, Deus falando para Josué, você vai entrar, mas se esforça. Se esforça porque esse povo não é fácil. E se você não entrar na linha, não ter uma disciplina de viver segundo tudo aquilo que eu revelei, a coisa não vai andar. E assim na nossa vida. Amém, queridos? Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos ter disciplina, precisamos ter uma escolha clara, um posicionamento, um espírito de fortaleza dentro de nós, dizendo, né, Val falou outro dia um negócio, não vou falar o que você falou, Val, mas você falou, poxa, eu não queria, não. Queria mesmo, mas aí Deus apareceu, né, Val? E aí, esforço, né, irmão? Disposição, disciplina, vontade de querer agradar a Deus, vontade de querer ser um homem de Deus, vontade de querer dar um sorriso no rosto de Deus, vontade de honrar a Deus. Porque se não é isso, galera, a gente vai para qualquer outro lugar, a gente não vai viver, porque a nossa natureza ela é corrompida. Então nós precisamos nos esforçar. Amém, queridos? Amém. Então aqui eu trouxe um monte de coisa para você. O Espírito Santo de Deus trouxe aqui princípios maravilhosos para a tua vida. Se prepara. Amém? Acorda da manhã. Fala, Senhor, eu quero me preparar para aquilo que o Senhor tem na minha vida essa semana. Eu quero estar atento. Eu quero estar posicionado naquilo que o Senhor tem para mim. Eu não quero ser pego de surpresa, eu não quero ser pego de calça curta, né? Eu não quero me encontrar despreparado para aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não quero deixar passar uma onda que o Senhor mandou para mim. É assim no surf, né? Eu sempre que eu não pratico, mas quando eu surfava, você entra no mar, o que você faz?
Você rema boxside e você espera o quê? A série. Se você não estiver preparado, o que acontece? Você não pega a onda. Amém? Fala para o teu irmão, Deus sempre manda as ondas. Você que precisa pegar. Deus manda ondas, oportunidades, coisas que Ele está entregando para nós, mas você está distraído e a onda passa. Pode entrar outra onda? Pode, mas aquela passou, porque você não estava preparado e você não dropou. Amém? Então esteja preparado. Olhe teu coração puro, uma consciência limpa e uma fé viva. Dê passos de fé, avance naquilo que Deus tem para você, não retroceda, não tenha medo. Amém? Em nome de Jesus, vá adiante, ande naquilo que Deus te deu. Tenha contentamento com aquilo que Deus te deu. Tem um ditado que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde. Não é? Fica olhando para o lado, a grama do vizinho parece sempre mais verde. Olha para a tua, cuida da tua grama. Amém? Cuida daquilo que Deus te deu. Avança naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Para de ficar olhando para o outro. Hoje nessa vida de mídias sociais, né? Tá todo mundo mostrando, né? Só mostra as coisas boas, né? As coisas ruins ninguém mostra. Tudo escondido. Mas as coisas boas, né? Todo mundo fica fazendo propaganda. Você fica lá olhando. É porque olha para aquilo que Deus te deu, querido. Se contente com isso. Tenha alegria nas coisas que Deus te deu. Seja forte, corajoso. E se esforce para viver de acordo com as Escrituras. E assim você vai poder viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Glória a Deus. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, por esse ensinamento tão rico. Porque nós desejamos viver as tuas promessas, Senhor. Elas são importantes. Elas são combustível para a nossa vida. Quando nós entendemos a tua vontade e nós avançamos com coragem, com fé naquilo que o Senhor entregou para nós, isso traz satisfação, traz alegria. Vemos aquilo que o Senhor nos deu e vivemos a plenitude da vida de Cristo. E eu oro, Senhor, eu oro pela minha vida, eu oro pela vida dos meus irmãos aqui, por toda a igreja, por toda a Surf House. Eu oro pelos irmãos que estão ali na live também, assistindo essa mensagem, Senhor. Eu peço, Deus, que todos possamos cruzar o Jordão, todos possamos entrar nessa terra, nesse lugar de promessas, Senhor, e nos prepararmos para isso. Prepara-nos, Senhor, dá-nos um coração puro, dá-nos uma consciência limpa, dá-nos uma fé viva, Senhor, para que nós possamos assim, então, dar passos de fé dentro das tuas promessas, Senhor. Arranca de nós todo desejo por aquilo que não é teu, toda obstinação humana. Senhor, nós não queremos ser gananciosos, não queremos buscar aquilo que o Senhor não está nos dando, não queremos mais sentir, porque sabemos que o mais sentir é sempre menos na nossa vida, Senhor. Só queremos a tua bênção sobre nós, queremos a tua bênção sobre a nossa casa, sobre tudo que somos, sobre tudo que temos, porque a tua bênção enriquece a nossa vida e não acrescenta dor, Senhor. Portanto, nós queremos entrar e viver nos limites dessa terra, Senhor, e ali andarmos, pisarmos, vivermos, experimentarmos tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Que não nos falte coragem, que não nos falte força para viver as tuas promessas, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a manter o foco, uma escolha consciente para vivermos obedientes a tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado nas Escrituras. Queremos conhecer e viver a tua palavra intensamente, em nome de Jesus.